nesses dias que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, irmãos, o que nos chama a atenção é fazer um resumo aqui de algum dos dias que nós ouvimos a palavra e saber que o Espírito Santo é muito importante na nossa vida. Tem pessoas que valorizam muitas coisas acima ou mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é comparado como a água, como o fogo. O Espírito Santo é comparado como o Consolador. O Espírito Santo é tudo na nossa vida. O Espírito Santo, ele tem uma função tremenda na terra, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele direciona os passos daquele que serve ao Senhor por caminho reto, por caminho certo. O Espírito Santo, ele é muito importante na nossa vida. A terceira pessoa da Trindade. Quando o apóstolo Paulo escreve ao povo de Éfeso, dizendo essas palavras: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção, ele já alerta no versículo 27 do mesmo capítulo que aqueles que entristecem o Espírito Santo é porque conseguiu dar lugar ao inimigo. E no versículo 27 está escrito assim: não deem lugar ao diabo, porque quando nós damos lugar ao inimigo, o Espírito Santo se entristece. Nós vamos para a palavra. O apóstolo Paulo foi feliz de citar algumas referências que entristece o Espírito Santo. Aleluia. A amargura, quando uma pessoa está amargurada, o Espírito Santo se entristece. A ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia, como diz o apóstolo Paulo, seja tirado dentre vós. Antes seja um para com o outro benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Para nós entrarmos e citarmos alguns versículos que importam para a nossa vida, porque a palavra é primordial no culto. Sem a palavra você pode virar piroleta, pode dar pulo, mas não tem uma edificação. Apóstolo Paulo, na última palavra do versículo aqui 32, ele chama-nos a atenção também de uma coisa que o Espírito Santo fica triste. Quando nós erramos por magoar o nosso irmão e não pedimos perdão a ele, ou não liberamos quando talvez estamos achando que estamos na nossa razão ou certo, liberamos o perdão àquele que precisa. A Bíblia dá referência de que até para colocar a oferta no altar, para Deus aceitar, como diz no Antigo Testamento, era preciso fazer um conserto, reconciliar primeiro com o teu irmão, para que Deus aceitasse. A oferta financeira, imagina uma oferta espiritual, que é através do nosso corpo. Por isso o apóstolo Paulo é feliz de dizer, alertando o povo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, aleluia, no qual está selado. O Espírito Santo é uma marca que nós carregamos na nossa vida como o selo da redenção. É muito sério e muito importante esta palavra. O Espírito Santo que habita no crente, aleluia, ele é esperança.
especial. Romanos, capítulo de número 8 e versículo 9, para você que quer me acompanhar. O Espírito Santo que habita no crente. Romanos, capítulo 8, versículo 9. A Bíblia diz assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Olha a importância da palavra de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Apóstolo Paulo é feliz quando escreve uma carta para a cidade, para o povo que estava em Roma, por falar dessa forma, com ousadia, dizendo assim, ó: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E melhor ainda quando ele fala: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque tem muitas pessoas que se diz cristão, mas muitas coisas ainda precisam ser arrancadas do coração. Nós enfrentamos uma batalha espiritual. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: vós, porém, não estáis na carne. A Bíblia fala que os que estão na carne não compreendem as coisas espirituais. E quem não compreende as coisas espirituais não tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo na carta enviada para Roma que o Espírito Santo habita naqueles que conseguem, aleluia, discernir a palavra de Deus, naquele que consegue entrar no culto e poder sentir a presença, escutar, entender quando Deus fala através da palavra, e a própria palavra encaminha o Espírito Santo de entrar no crente e a cada dia ter uma transformação. Aquilo que nós fazíamos que era desagrado a Deus, nós começamos a deixar de lado. A ira, o ódio, o rancor, assim sucessivamente. Olha, é muito sério. Todo crente, desde o momento em que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando nele. No momento que nós aceitamos o Senhor, o Espírito Santo veio sobre nós. E a partir daquele momento nós passamos a viver uma nova vida com Cristo Jesus. Uma nova vida porque a visão é diferenciada. Uma nova vida porque a conduta de cada pessoa passa a ser diferente. No falar, no agir, aleluia, no andar, no comportamento. E o Espírito Santo que Ele quer mais, aleluia, de nós neste congresso, é que nós atentamos, aleluia, para Ele, porque Ele continua falando conosco. Aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo no pão, estáis selados para o dia da redenção. Você ouviu que Paulo alertou o povo de Roma, dizendo que era para o povo andar em espírito, para não cumprir a concupiscência da carne. Porque o apóstolo Paulo fala que aqueles que estão na carne cumprem a concupiscência da carne e não pode andar no espírito. Mas aqueles que andam no espírito, o apóstolo diz no capítulo 8 que para esses que não entristece o Espírito Santo, nenhuma condenação há, porque aqueles que agradam o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo defende. O Espírito Santo é tão importante que quando você chora e você não tem ninguém para chegar e pedir uma ajuda, você vai, abre a porta do teu aposento, entra dentro do teu quarto e você não tem para quem desabafar, porque o teu pai, a tua mãe, talvez o teu amigo, parente, irmão, você não confia, ou talvez já confiou e contou, mas não pode fazer nada. Aí você entra no teu quarto e começa a chorar, aleluia, e essa lágrima está para o Espírito Santo sendo interpretada como, aleluia, você desabafando daquela
forte, mas não de tristeza, não de amargura, porque o Espírito Santo começa a te alegrar. Quem já passou por essa situação, levanta a mão e glorifica ao Deus. Conte com o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, você pode me acompanhar, 6,19. Eu estou já trazendo como ensino nesta noite. 1 Coríntios 6,19. Olha o que diz a Bíblia. Quando Paulo alerta, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, cumprimenta nesta palavra. Eu vou ler o 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele falou que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se é templo do Espírito Santo, ele quer continuar neste templo, mas que esse templo permaneça limpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmo, porque foste comprado por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Levanta a mão nessa oportunidade e dê um glória bem forte. A tua vida é de Deus. O teu corpo pertence a Deus. O teu corpo é o tema que está pedindo, e eu, como teu pastor, posso te alertar e posso alertar, aleluia, o teu irmão. Apóstolo Paulo fala sobre a palavra, aleluia, que o nosso corpo é propriedade exclusiva de Jesus. O nosso corpo é propriedade peculiar do Senhor. Lá no livro de Pedro, na primeira epístola de Pedro, está escrito que o Senhor, aleluia, vê o povo dele como uma nação forte, como uma nação santa, eleita, escolhido de Deus. E se essa nação, deste templo que o Espírito Santo fala que é de Deus, aleluia, ele tomar outro rumo, aí o Espírito Santo se entristece. O meu corpo e o teu corpo que habita o Espírito Santo, este corpo não pode ser emprestado para Satanás. Viu, meu irmão? Pastor, me explica. Você não pode cantar aqui e ver uma música mundana, ouvir, dizendo melhor, e dançar no ritmo daquela música mundana. Você não pode proferir palavras com louvor de adoração, hino, cânticos a Deus aqui e na tua casa acompanhar uma música mundana. Você não pode glorificar a Deus aqui e chegar na tua casa, colocar os teus olhos aonde não deve, porque o Espírito Santo que habita em mim, você ele tem ciúme. É por isso que ele está alertando, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus, ele corrige aquele que ele ama. Ele corrige, e se ele está corrigindo é porque ele te ama, e ele quer que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, permaneça neste templo, porque ao soar da última trombeta, quem vai avisar você é o Espírito Santo. Quem vai fazer você ouvir o soar da última trombeta é o Espírito Santo. É ele que está encaminhando a tua vida fora dos erros, fora dos embaraços. É ele que convence você do pecado, da justiça e do juízo, e te leva para alcançar o céu de glória. E ele está passeando aqui, meu irmão. Eu sei que ele está tocando em vida nesta noite. O Espírito Santo tem a incumbência de transformar uma vida. Por isso eu disse, quando você está com o ouvido sensível à voz do
Espírito Santo, você fala com você mesmo. Ninguém tem o direito de te julgar. Pai, é essa palavra que eu preciso. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que quebrar aquele CD mundano. Eu tenho, ó Pai, que acabar com aquelas músicas satânicas. Eu tenho que acabar com aquele CPT satânico. Eu tenho, ó Pai, que dar fim nisso, dar fim naquilo, porque eu preciso, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue comigo. Oh, a calabachuri mandai que onde vai. Oh, glória a Deus. Vamos continuar esta lição. Oh, aleluia. É uma pessoa que pode sentir intensa mágoa ou tristeza, assim como o próprio Jesus sentia quando chorou por Jerusalém e em outra ocasião. O Espírito Santo, ele tem muitos ciúmes de mim e de você, e ele sente mágoa, ele fica muito triste, igualzinho quando Jesus ficou quando chorou por Jerusalém. Aleluia. Mateus 23, 37, para você acompanhar. Pode acreditar, irmãos, daqui a pouquinho nós estaremos acabando e você vai sair daqui glorificando a Deus, falando: Senhor, hoje foi a noite que eu precisava de ouvir uma palavra e eu estou aqui, ó Pai, ouvindo a Tua palavra. Mateus 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajudar os teus filhos, como a galinha ajuda os teus filhos debaixo das asas, e tu não quiseste. O Espírito Santo fica triste quando alguém levanta contra você, porque você é um profeta de Deus, você é uma profetisa de Deus. A Bíblia fala que quando o Senhor entrou em Jerusalém, ele ficou triste, porque o povo judeu estava esperando outro Messias, e não era o Senhor, e ele se entristeceu, porque era para o povo judeu estar esperando Jesus como Messias, e o povo não estava. Da mesma forma que ele chorou, que ele se entristeceu por aquele povo ter tomado uma decisão de esperar outro Messias, por aquele povo, aleluia, ter tomado um outro rumo. O Espírito Santo também nos entristece, irmão, com a gente. Eu disse no começo do culto, irmão, analisa bem, nós estamos vivendo os últimos dias, e o Espírito Santo é o selo para o dia da redenção, e nós às vezes passamos o dia todo, não vou fazer essa pergunta, não lemos um versículo da Bíblia, não ensaiamos um louvor em casa, não cantamos o hino da harpa em casa. O Espírito Santo, ele se entristece com isto. Aleluia. O Espírito Santo quer que eu e você tomamos, aleluia, essa consciência para poder, aleluia, fazer a vontade dele. Diga glória a Deus. Fala aí, Espírito Santo, eu quero cada vez mais fazer a tua vontade. Diga: Espírito Santo, não me deixe só, não me abandone, porque eu não quero sofrer. Diga: Espírito Santo, vem consolar a minha vida. Oh, aleluia. Bate palma bem forte para o Senhor Jesus. Oh, aleluia. João 11:35, a Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Neste pequeno versículo da Bíblia está revelado o profundo pesar de Deus pela tristeza do seu povo. Pela tristeza do seu povo, ele derramou lágrima. Aleluia. E assim o Espírito Santo da mesma forma chora por mim e por você. Quando vê nós tomando atitude errada.
estando com pessoas erradas, na hora errada, no local errado. Como o Espírito Santo se entristeceu quando Davi, em vez de estar no campo de batalha, porque o Espírito Santo habitava em Davi, e Davi estava num terraço, no lugar errado, na hora errada, e olhando para a pessoa errada. E ali ele viu aquela mulher formosa, mulher de Betsabé, e ele então cobiçou em seu coração. E no momento em que ele atentou o seu olhar para a mulher de Betsabé, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele. E aí ele começa a lamentar a tristeza de ter ficado sem o Espírito Santo. Ele começa a se arrepender. E no Salmo 51, versículo de número 10, a Bíblia diz que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele já não tinha um coração puro, tinha, mas o Espírito Santo saiu, porque ele pegou, o Espírito Santo estava impregnado, estava sujo, a mente dele estava cauterizada pelo fracasso. Mas agora ele chega diante de Deus se arrependendo e dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. A importância do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Davi matou o gigante Golias porque ele foi com o Espírito Santo na tua ajuda. Aleluia! Todos os homens, todas as mulheres que venceram batalha, porque o Espírito Santo estava com eles. Aleluia! O Espírito Santo não é você falar em línguas aqui e lá na tua casa, lá no seu trabalho, você não vigiar. Não tem nada a ver com o batismo. O Espírito Santo, do dia que você aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador da tua alma, ele entrou e ele quer fazer morada todos os dias. Então, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo obedece o ID do Senhor. Quantas vezes o Espírito Santo falou: convide o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha. Na igreja de Jerusalém, a Bíblia fala no livro de Atos 13:2 que a tendência natural das igrejas naqueles dias, como a de hoje, era estabelecerem como um grupo firmado. Não prestavam a devida atenção à expansão missionária. A igreja de Jerusalém começou-se a acomodar, começou a deixar de lado a importância que tem dentro de um templo o Espírito Santo, e começou a ficar desatento. Mas apóstolo Paulo começa a enxergar isso e começa a trazer de volta a existência nas pregações que Paulo fazia, porque Paulo preocupava, irmãos, com a liberdade que o Espírito Santo me dá. Irmão, nós vivemos na era que nós estamos vivendo como se fosse ou não comparado, sim, com a era da igreja de Laodiceia. O povo preocupa mais na área financeira do que a espiritual. Não que é pecado você alcançar a bênção, o milagre. A Bíblia fala que a igreja de Laodiceia viveu um dos momentos mais elevados, mais elogiados, uma das igrejas mais ricas na época. A Bíblia fala que Laodiceia, ela tinha uma fábrica muito grande de colírio, que era, na palavra Samuel, que significa colírio para os olhos, e uma fábrica de tecido pura lã. E com tudo isto, o Senhor alertou a igreja, dizendo: disto nada vale, aconselho-te que de mim compre colírio para que veja, colírio espiritual. Por quê, meu irmão? Porque hoje em dia é fácil você entrar numa igreja
e é o que mais importa na igreja, é a espiritualidade. E o Espírito Santo, ele valoriza você, que deixou o teu lar com todos os teus alfazeres e está aí sentado para ouvir a palavra do Pai. O Espírito Santo estará com você. Você poderia estar diante de uma novela, diante de um filme, talvez conversando com teu vizinho da esquerda e da direita, passando o teu tempo, mas você está aqui. Por isso, Deus está me dizendo, manda dizer ao povo que o Espírito Santo, ele nesta noite está te consolando, ele está tomando a tua vida no rumo certo, e você vai alcançar a tua vitória. Ora, calabachurianda. A Bíblia fala que quando Pedro estava pregando a palavra de Deus, a própria palavra veio como um efeito poderoso, e todos que ouviam a palavra começou a receber o Espírito Santo, e se ouviram falar em outra língua, se ouviu rajada de língua de fogo, e houve conversão, e houve arrependimento sobre o povo que ouvia a palavra de Deus. Quando receberam o Espírito Santo, tem que ter uma mudança. É inacreditável você falar que o Espírito Santo não falou com você. O Espírito Santo, ele está aqui para te abraçar e para falar: meu filho, minha filha, eu quero caminhar com você passo a passo na terra. Glória a Deus, aleluia. A profecia, a rajada de língua de fogo é para edificação. A profecia é um dom, a visão é outro dom. Mas o Espírito Santo não quer parar na tua vida só por um momento. Quantas ciladas o inimigo armou para mim e eu não sabia. A Bíblia fala que o nosso corpo é composto por uma palavra que se chama tricotomia: corpo, alma e espírito. E este Espírito que está em nós é o Espírito de vida, de sobrevivência. Mas tem o Espírito Santo que é o Consolador. Quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito de vida cobiça com a carne contra o Espírito, e este um ao outro opõe a pecar. O desejo da carne vem através da cobiça do Espírito para a carne. Mas quem tem o Espírito Santo vem e convence o Espírito de vida e não deixa o crente fazer nada errado, o crente fazer o que não deve. O Espírito Santo vem e destrói o desejo da carne, e destrói o desejo que o crente muitas das vezes, quando pensa em fazer, ele vem e fala: você não vai fazer, porque é uma cilada do inimigo. O Espírito Santo vem e alerta: não vá para aquele caminho, porque tem uma grande armadilha preparada para você. O Espírito Santo, ele está aqui nesta noite. Se coloque em pé. Ora, camantoria, labachurianda. O Espírito Santo, pega na mão do teu irmão. O irmão diz: vem louvar a Deus com louvor aqui. Pode chamar o seu esposo para ajudar. Pega na mão do teu irmão. O Espírito Santo está dizendo que ele vai segurar nas tuas mãos agora. Oh, aleluia. Se você sente de abraçar teu irmão